Carinho, afeto, realização. Algumas definições quando se tem uma relação sexual prazerosa e satisfatória, e é um dos pilares da qualidade de vida, né? E quando a mulher sente, na verdade, dor durante esse momento? Para essa sensação, o nome é dispareunia, um nome complicado, né? Que é a dor durante a relação sexual. E as causas podem ser físicas ou emocionais. E claro que tudo isso exige uma avaliação especializada. Hoje eu estou recebendo duas profissionais, porque nós tivemos na semana passada um grande número de amigas nossas, né? Comentando sobre isso, sobre essa dor. E a dor não é normal, você vai entender. Eu estou recebendo então a ginecologista, a doutora Thaís França, ela que também trabalha na área, ela é sexóloga também, né? E a Rayana Oliveira, que é fisioterapeuta pélvica. Então, conversa com a gente pelo 99897.000. Daniel já vai me passar aqui todas as mensagens, porque é importante desmistificar, é importante trazer essa informação. Para começar, doutora Thaís, a dor não é normal, porque muitas mulheres falam, isso faz parte da experiência feminina, e não é isso, né? A dor nunca é normal. A gente sempre precisa desmistificar esse fato, porque a sensação que tem, né, Mônica, que vai passando isso de geração em geração. Exatamente. Então, dor nunca é normal. E podemos ter causas físicas, psicológicas, então é fundamental uma avaliação, né? Com a fisioterapia, com a ginecologia, para a gente poder analisar o que está acontecendo. Porque se a gente for pensar em várias fases da vida da mulher, a dor pode aparecer. Então, no pós-parto, na menopausa, e isso acontece pelas alterações hormonais. Mas nós temos hoje muitas possibilidades de melhora. Medicação, as medidas comportamentais, isso também inclui a terapia sexual, e a fisioterapia vem também para ajudar a melhorar a musculatura pélvica. Com a queda hormonal, baixa de estrogênio e também de testosterona, a mucosa ela fica mais fina, com menor vascularização. Então, é uma queixa muito comum o ressecamento vaginal. Então, a gente precisa analisar, propor um tratamento adequado para devolver qualidade de vida e qualidade sexual. Como entra a fisioterapia pélvica nesse caso, Rayana? São com exercícios? Como é que é feito isso? Na verdade, a fisioterapia pélvica é uma área relativamente nova, né? Porque a gente trata o corpo inteiro, mas às vezes a gente acaba deixando a parte pélvica de lado, ou às vezes recorre a alguma outra coisa quando tem alguma cirurgia ali no quadril, e aí a gente precisa, né, fazer a reabilitação. Mas a fisioterapia pélvica abrange todo o cuidado em relação aos músculos do assoalho pélvico, que faz a sustentação dos órgãos, né? Que tem ali o útero na mulher, né? Intestino, tanto mesmo o canal vaginal, que às vezes vai sofrendo, como a doutora Thaís falou, vai sofrendo ali com o ressecamento. Então, quando a gente faz a reabilitação dos músculos do assoalho pélvico, a gente consegue ali recrutar o maior número de músculos possíveis para que não comprometa a elasticidade do canal vaginal na hora da relação sexual. Porque é interessante isso que ela está falando, porque me vem algo assim, você falou, né? Durante anos as mulheres vão guardando, sentindo, não falam e vão sendo sufocadas. E aí eu penso, a gente não tem intimidade com o nosso corpo. Exato. Para entender tudo isso que a Rayana trouxe, Thaís. Me veio esse pensamento aqui agora, durante essa conversa. Por isso que é tão importante a gente falar sobre educação e sexualidade. Então, a gente poder falar sobre o corpo, sobre o que pode modificar ao longo dos anos, como que a gente se conhece mais, como é que a gente pode aprender a ter prazer, como que a gente vai conversar isso com a parceria de uma forma mais assertiva. Então, é fundamental a gente poder conversar de uma forma natural e saudável. E comunicação, aprendizado é a melhor forma para a gente poder diminuir a ansiedade, o medo, a insegurança e ir para o sexo realmente para ter prazer. A mulher, ela precisa, e acho que a maturidade é muito importante nesse quesito, né? A gente começa a entender que a gente precisa estar ali na relação sexual por nós, enquanto mulheres e seres humanos, e não somente pela parceria. Diferente daquela visão que às vezes ali com 15, 18, 20 anos,
né? Aquela visão da performance. Então a gente tem que trazer esse diálogo, mostrar as possibilidades e que nós não precisamos, é possível ter uma vida sexual com desejo, é possível viver e não ter ondas de calor, dormir bem e ter prazer na vida e no sexo. É tão importante porque se trata de um dos pilares da qualidade de vida, né? Como já foi provado. Exato. Agora, você falou dessa questão de conhecer o corpo. Quando as mulheres chegam para você, eu imagino que elas cheguem com vergonha, travadas, né? O exercício, depois que você trabalha com essa musculatura pélvica, o exercício ele vai ser diário? Há exercícios específicos para trabalhar essa elasticidade? Então, o primeiro princípio do tratamento é a gente fazer uma educação em dor, na verdade. Porque a maioria das mulheres, elas já chegam no consultório já carregando essa dor por, às vezes, muitos anos. Né? Então, ela já está ali suportando aquela dor, ela já conhece aquela dor, então fica difícil para ela lidar com um toque, às vezes, né? Estava até conversando antes com a doutora Thaís sobre os casos de dispareunia e também de vestibulodinha, que é uma dor que é bem na entrada e bem ali presente ali na uretra, né? E também no canal, na entrada do canal vaginal. Então, elas sentem uma dor ali, uma ardência. Às vezes é ardência, é queimação. E, inclusive, dei um mini curso recente sobre como que começa, né, a dor. E eu estava falando que começa do desconforto afetivo sexual. Ou seja, você já começa a ter um desconforto ali de como a parceria vai lidando ali com a relação sexual. Às vezes ela não está satisfeita com uma posição ou a maneira que procura, né, a relação sexual, então já começa a gerar um desconforto. Aquilo ali já começa a criar tensão nos músculos e acaba também comprometendo tanto a lubrificação quanto a excitação, e a gente entra em transtornos, né, de desejo. E aí acaba tendo relações sexuais que não estão muito prazerosas, e aí acaba gerando do desconforto para ardência, para queimação, até chegar realmente na dor durante ou após a relação sexual. E isso que ela está falando, eu achei tão bonita, essa parceria afetivo-sexual. E tudo isso que ela trouxe vai impactar no relacionamento, porque homens e mulheres são completamente diferentes. Exato. Né, na forma Exato. E toda dor física tem um impacto psíquico. Porque dor e prazer estão em campos opostos. Então a gente precisa sair dessa memória de dor para aprender a ter prazer. E na hora que a dor vem, um sistema primitivo é ativado, que é o sistema de luta e fuga. Que antigamente era para correr dos leões, hoje os nossos leões são outros. Né? Mas ele é ativado, então aumenta a adrenalina e cortisol, fecha os vasos sanguíneos da pelve, porque a gente não precisa, nesse momento, o corpo entende, ter uma relação sexual, e aí não tem sangue na pelve, vai para os membros inferiores para correr. Se não tem sangue, resseca, enrijece. E aí, se tem dor, medo, desconforto, não vai relaxar para ter prazer e ter orgasmo. Então, vira esse ciclo psicossomático que a gente precisa desfazer. Com a terapia, com a fisioterapia, com as medicações. Então, é um processo complexo, mas que existe tratamento. E, claro, o impacto dentro do relacionamento, isso acontece. E também no eixo de resposta sexual da mulher. Porque ninguém com dor vai estar no oba-oba do desejo e dos orgasmos múltiplos. Você quer que aquilo acabe logo. Exato. Né? Muitas vezes é assim. Exato. As perguntas começam a chegar para vocês, minhas amigas. A fisioterapia pélvica é recomendada para evitar escape urinário? Sim, porque na menopausa vem demais, né? Exato. Sim, também. Como acontece muita atrofias, né, flacidez, então acaba comprometendo ali a força muscular do assoalho pélvico. Então, como a gente acaba usando esses músculos para poder fazer a contenção ali, né, da urina e também do sistema fecal, a gente acaba perdendo essa força por conta dessa atrofia, dessa flacidez, e acaba
perdendo tanto o xixi quanto as fezes. Então a gente vai precisar ali fazer também o maior recrutamento possível muscular, treinamentos, para que essa pessoa pare de perder urina. E essa perca é tanto em gotejamento quanto em pequenas quantidades. A gente tem a incontinência urinária de urgência, a gente tem a incontinência urinária mista, ali que pode ser tanto ao pular ou a tossir, espirrar. Porque como a gente contrai muita musculatura abdominal e acaba impactando ali a força da pelve, acaba que a gente acaba perdendo essa urina e sim, existe um tratamento feito a respeito disso. Eu digo assim que hoje em dia a gente tem vários caminhos, né, para melhorar tantas coisas em várias fases da vida. Eu vou fazer uma pausa com a doutora Thaís França, com a Rayana Oliveira, essa conversa sobre a dor, né? Durante, depois da relação sexual, e é uma dor que não é normal de jeito nenhum. E vou trazer aqui as suas perguntinhas também, tá? Hoje no programa a gente está conversando sobre a dispareunia, que é quando se tem a dor durante a relação sexual. E que muitas mulheres sentem, não contam, não buscam ajuda e vão sofrendo e a qualidade de vida vai sendo impactada. Eu estou recebendo a fisioterapeuta pélvica, a Rayana Oliveira, e a ginecologista e também sexóloga, a doutora Thaís França, ambas comigo para responder as suas dúvidas. Eu quero falar daqui a pouco sobre a questão das causas. Quais são as causas mais comuns e aquelas que não são óbvias, né? E que a gente tem também. Deixa eu trazer uma amiga que ela falou o seguinte: eu sinto um desconforto muito grande depois que ela descobriu a trombose aguda no corpo todo. Mudou a vida, treina, faz exercício, se alimenta bem, não dorme bem. E aí algo que me chamou muito a atenção: quando vem o carinho, tenho até medo de ficar perto. É normal ou procura ajuda? Ela precisa procurar ajuda, não só para ter um acompanhamento com relação à trombose, mas também essa sensação de medo, de angústia. E a gente consegue perceber que a parte psíquica já está comprometida basicamente com esse relato. Então, o que a gente escuta? Doutora, nem beijo eu dou, porque se der beijo ele vai ter ereção, aí tem que ter e eu não consigo. Então afasta cada vez mais e isso se intensifica a médio e longo prazo. Então, muitas questões aí, ela precisa melhorar, a gente precisa avaliar as medicações necessárias, melhorar a circulação, os hábitos também são fundamentais. Tem uma questão muito comum que às vezes os pacientes não ligam muito, que é as varizes pélvicas. Então são vasos tortuosos ali da área pélvica, que se a gente tem um vaso certinho, lisinho, o sangue passa bem. Se a gente tem um vaso tortuoso, esse sangue tem dificuldade. E para ter excitação, a gente precisa de sangue. Então, esse sangue tem dificuldade para chegar e tem dificuldade para sair. Tem um termo interessante, chama dor surda. Então, é aquela paciente que vai para a relação e aí ela tem esse desconforto, não necessariamente tem prazer e orgasmo, mas chega um pouquinho de sangue, esse sangue tem dificuldade. Então a gente tem que dar atenção a esses detalhes, porque às vezes isso passa despercebido. É um achado clínico que muitas das vezes o profissional não investiga, o paciente também não sabe o que é. Então a gente tem que falar sobre isso. Achei interessante essa coisa das varizes pélvicas, né? Sim, acontece também que vai comprometendo e pode ocasionar também a atrofia vaginal, porque se não está rolando uma circulação sanguínea lá, os músculos não estão sendo nutridos, toda a área não está sendo bem nutrida. Então, é preciso fazer um movimento, né? Preciso fazer exercícios e também avaliar, né, Thaís? Avaliar exatamente como que está acontecendo, se realmente está acontecendo algum tipo de comprometimento vascular, circulatório ali. Às vezes até compromete por conta de algum ponto gatilho que está ali no músculo ou na parte da face ali, que não está circulando o sangue porque está com um nódulozinho ali e está comprometendo a circulação, né, os vasos, e aí está deixando os vasos mais encurtados, menores, né? E a gente vê
por ultrassom transvaginal? O ultrassom é um dos exames que avalia um achado. E a partir das queixas? Das queixas. E às vezes são outras queixas, faz esse ultrassom e ali tem as varizes. Então pode ser uma das causas, às vezes, de um desconforto pélvico, um desconforto na relação. Porque quando a gente usa esse termo dispareunia, é dor ao coito. E aí a gente pode desmembrar essa queixa. A dor é na entrada, quando o pênis ou o objeto entra, ou quando já está ali na relação, né? Quando já está no movimento, ou é dentro do canal. Então a gente consegue avaliar essa queixa de uma forma mais específica para que isso nos auxilie nesse diagnóstico e no tratamento adequado. E também a gente vê uma abrangência de tipos de dor, né, Thaís? Porque hoje em dia no DSM-5 está descrito agora como transtornos de dor genitopélvica. Até porque existem, né, dores que vão além das dores do coito. A gente tem as dores que não são coitais, né, que não são exatamente na relação, mas que atrapalha ir para a relação. Às vezes a mulher não consegue vestir uma roupa porque começa a sentir dor ali na vulva mesmo, né? Tem casos de vulvodinha também que acaba que a mulher não consegue também se tocar e nem consegue deixar a parceria tocar nela, né? Às vezes não é nem no coito, mas é antes do coito. E tem aquela coisa, né? Não chega perto de mim porque dói, não pode tocar ali. Até mesmo, acredito que para fazer exames também, avaliação, é complexo, porque até mesmo a gente como profissional, a gente tem uma certa dificuldade porque ela já está ali reativa, né? Reativa, essa é a palavra, né? Deixa eu trazer aqui uma amiga, olha, eu tô ressecada com dor e muita sensibilidade, não tem prazer nenhum. Aí ela comprou um gel, queria que vocês falassem com ela, mas ela tá assim apreensiva, não sabe se é uma boa, ela pode usar sem medo? O gel, o lubrificante, qual que é a orientação? O hidratante vaginal e o lubrificante, na grande maioria das vezes, eles não têm nenhuma contraindicação. Então, o hidratante é não hormonal, usado a cada 3 dias e ele ajuda a melhorar, né, a lubrificação, ajuda a melhorar a mucosa vaginal. Já o lubrificante, à base de água ou siliconado, ele é usado ali no momento, né, da penetração ou masturbação. Também não tem hormônio, tem a base de água e o siliconado. As mulheres acima dos 40, os estudos têm mostrado que o siliconado pode ser mais confortável. E temos as pomadas hormonais, vaginais, que temos no formato de pomadas, comprimido vaginal, e isso é importante, uma avaliação ginecológica, porque tem algumas mulheres que às vezes não podem fazer uso de determinados hormônios por algumas condições específicas, mas aquelas que não têm nenhuma contraindicação pode ser uma possibilidade. Além do laser vaginal, da fisioterapia. Então, é importante também essa avaliação para que ela possa receber uma orientação adequada. A fisioterapia pélvica, para a gente fechar mais essa parte da conversa tão boa aqui, eu devo procurar quando? Tem até uma pessoa perguntando, no caso de dores, eu devo procurar ginecologista, a fisioterapia pélvica também pode me ajudar? Quando procurar? A gente precisa, dependendo do tempo que está sentindo essa dor, né, da intensidade da dor também, região e tudo, vai ser preciso, na maioria das vezes, atuar com um atendimento multiprofissional. Tanto com ginecologista, quanto com fisioterapia pélvica, quanto na parte da terapia sexual, psicólogos, psiquiatras às vezes, né? Porque às vezes a gente tem um comprometimento tão grande, tem um impacto emocional tão grande, que vai precisar ter a atuação de todos esses profissionais juntos. Aí eu vou deixar uma reflexão para a próxima etapa da nossa conversa, porque eu estava lendo que muitas vezes, né, no nosso país, a gente está falando que nós estamos aqui, muitas mulheres não têm acesso
Sim. Né? Não tem acesso, falta recurso financeiro, não tem acesso. Ainda bem que tenho você para a gente trazer essa informação. Vou deixar essa reflexão, tá? Já volto com a doutora Thaís Frâncida e a Rayana Oliveira aqui no Você e pode continuar perguntando, tá bom? Até hoje, muitas mulheres sentem dor durante a relação sexual, não buscam ajuda, ficam com vergonha, acreditam que é assim mesmo e não é. E aí elas são impactadas de todas as formas, da autoestima ao corpo, aos conflitos em casa. E tem nome, né? Dispareunia. A gente está conversando hoje com a doutora Thaís França, que é ginecologista e sexóloga, e também a Rayana Oliveira, que é fisioterapeuta pélvica. Deixa eu trazer aqui uma pergunta que eu achei muito interessante. A dispareunia, todas as mulheres têm, terão, é muito característico da mulher? Não necessariamente todas vão ter, até 26% das mulheres podem ter, né, a dor ao coito. E o mais importante é, se ela perceber essa queixa, procurar um atendimento adequado e de preferência no início. Porque às vezes a mulher vai levando isso, é assim mesmo, e a vida vai passando e isso vai se intensificando. Não só a dor física, mas também a parte psicológica e a questão da relação, né? Do distanciamento com a parceria. Então, procurar esse atendimento, hoje a gente tem várias possibilidades. Então, muitas mulheres podem ter em várias fases da vida, até mesmo anticoncepcionais podem, para algumas mulheres, né, levar esse incômodo por alterações hormonais, várias doenças, mioma, endometriose. Então, o próprio corrimento vaginal, que é muito comum, as lesões pelas infecções sexualmente transmissíveis. Então, são várias as causas, vaginismo, vulvodínia, vestibulodínia. Então, é importante a mulher procurar esse atendimento o mais rápido, né, de uma forma aí, para a gente poder melhorar o mais rápido possível. A gente estava conversando, a doutora Thaís falou, hoje, né, todo mundo faz o exercício, faz a caminhada, faz a musculação, que é um santo remédio, né? E muitas vezes se esquece de que vai chegar o tempo da fisioterapia pélvica. Exatamente. Para fortalecer, né? Exato. Isso. Mas antes de fortalecer, a gente precisa saber se a gente está sabendo fazer os exercícios. Eu costumo falar que é como fazer musculação sem uma avaliação física e sem um acompanhamento de um profissional ali, vendo se você está fazendo de uma forma adequada. Se você for fazer um exercício sem orientação, você acaba lesionando mais. E muitas das vezes as mulheres recorrem a exercícios na internet, acreditando que aquilo vai dar uma melhorada, mas às vezes acaba criando mais tensão muscular, porque não se sabe como que está ali o estado do músculo, o estado de todo o assoalho pélvico, né? Que tem várias estruturas ali que precisam de cuidado. E aí, como a gente não é ensinada a exercitar, a dar um olhar especial, inclusive, né, Thaís, a questão da educação sexual, da gente poder reconhecer como que é a nossa vulva, todas as estruturas, a gente não tem essa orientação, aí acaba que dentro dessas emergências, né, essas urgências de querer resolver algum comprometimento sexual que está tendo, acaba ali pesquisando na internet como fazer e às vezes até piora a situação. Então é muito importante a pessoa que às vezes há um mínimo desconforto buscar uma ginecologista, a ginecologista poder encaminhar para a fisioterapia pélvica caso ela consiga identificar ali que está tudo ok ou que realmente é um caso específico que precisa de acompanhamento. Então, assim, a avaliação preventiva é justamente o que todas as mulheres vão precisar, inclusive para evitar dores. Eu tenho aqui óleo de coco, podemos usar para lubrificação? O óleo de coco ele pode, mas tem muitos estudos mostrando que o óleo de coco intravaginal, dentro da vagina, pode aumentar o risco de corrimentos e infecções. Então a gente tem produtos hoje que não vão causar nenhum tipo de desconforto, então os lubrificantes adequados, os hidratantes, que podem ajudar. Então o óleo de coco para fazer uma hidratação externa, ele é muito interessante, mas intravaginal às vezes a gente vai
orientar a paciente a fazer uso de produtos específicos. A mulher na menopausa, eu tenho muitas amigas aqui que estão na menopausa e reclamam disso, da questão da libido, da questão com o corpo, das dores, que dói, que né? E aí? Tem até uma amiga perguntando, eu não sinto prazer na relação e sempre dores. Qual que é o tratamento? A gente está falando da fisioterapia pélvica, dessa questão da prevenção, mas aí, foi diagnosticada, como é que se começa um tratamento? Para cada mulher existe um caminho? Queria que vocês me orientassem. Nessa fase, né, que a gente comenta sobre o climatério e a menopausa. Então, a menopausa é um ano sem menstruar, é um diagnóstico retrospectivo e alteração e queixas, né, que já podem começar antes, Mônica. Então, ali no climatério, a mulher já pode ter onda de calor, baixa libido, ressecamento, irritabilidade, insônia, ressecamento ocular, dor, artralgia. Então, são vários os sintomas e várias as queixas. A gente sabe que a reposição hormonal sistêmica é um excelente tratamento desde que não tenha contraindicação. Então é importante essa avaliação. Realmente a mulher ela vai sentir mudanças no corpo. Menopausa é o fim da vida reprodutiva, mas nós precisamos olhar para a mulher com outro olhar. E isso possibilita ela viver de forma maravilhosamente bem, plena e saudável. Mas nós vamos precisar de um outro olhar e um outro acompanhamento aí. E não só isso, mas os hábitos de vida, né? Aquelas mulheres que não podem fazer o uso da reposição, a gente tem várias possibilidades, fitoterápicos. A parte vaginal tem todo esse aparato, né, das pomadas, comprimidos hormonais, lubrificantes e hidratantes, laser, a fisioterapia. Então, a gente precisa avaliar essa mulher, entender que nós não temos só mama e útero, a gente tem também o coração, que pode sofrer aí com a menopausa, o cérebro também, esquecimento, perda de memória. Nossa, a névoa mental. A névoa mental. Então a gente tem que entender que esse olhar precisa ser completamente diferente daquele só o Papa Nicolau e tá tudo certo. E entender que a gente pode orientar também os hábitos, porque a mudança no corpo, a mulher ela vai perceber. Então, a nossa gordura que acumula nos quadris, nós vamos aumentar essa gordura abdominal. E ela aumenta o risco cardiovascular. Mas a reposição também auxilia, né, a melhora do metabolismo, além da atividade, do exercício e de uma boa alimentação. E dentro da fisioterapia pélvica, a gente até, inclusive, consegue melhorar um pouco essa lubrificação se a gente pensar que a gente vai fazer uma liberação muscular, a gente vai recrutar mais ali a funcionalidade, né, devolver a funcionalidade ali da região íntima, né, e de toda a musculatura do assoalho pélvico, consequentemente vai melhorar a circulação sanguínea e, inclusive, pode impactar a lubrificação. Claro que a lubrificação não vai ser mais como antes, mas ela não vai perder a umectação, né? Ela vai conseguir lubrificar um pouco mais e o lubrificante hidratante ele vai atuar ali como um suporte para que ela tenha uma vida sexual satisfatória e não sinta que a menopausa comprometa toda essa questão, né, da função sexual. Eu tenho tantos desabafos assim de pessoas que estão se sentindo tristes, sabe? Sem vida, sem graça. Essa questão da parceria, muitas vezes, não escutar, não entender. Até fala assim, tá, mas fica aí. Não compreende muito. E vocês que recebem, essas mulheres que veem vocês assim, um porto seguro para conversar e desabafar. Como é que vocês lidam com isso, sabe? Porque ela sai ali do consultório de vocês e vai para casa. E como que ela pode chegar, como é que ela pode conversar com essa parceria dela que está ali, muitas vezes sem entender? Dentro ali do consultório eu gosto de conversar porque trazer informação acalma. Entender que isso pode fazer parte de um processo, acomete a todas nós, mas que existe tratamento. Então acolher é fundamental, entender essas queixas, levar informação para que ela possa entender o corpo e passar essa informação. Porque eu vou falar com a parceria o quê? Se eu não me conheço, se eu não sei o que está acontecendo. Então, entender os tratamentos, as possibilidades e poder falar isso abertamente com a parceria. E eu deixo um espaço muito aberto,
Se for difícil levar esse assunto, e a gente sabe que não é fácil, trazer o parceiro ali para a gente poder ampliar. Isso é fundamental. Então, essa tomada de consciência, o parceiro ter essa tomada de consciência, ele é muito importante. Tem um livro, se você me permite, eu tenho indicado para toda paciente minha acima dos 35 anos. É O Cérebro e a Menopausa, da Lisa Mosconi. O Cérebro e a Menopausa. O Cérebro e a Menopausa. Vou até anotar Lisa aqui. Mosconi. Toda mulher acima dos 35 deveria ler esse livro para poder ter as informações. Isso é fundamental. Porque a gente tem que ter informação, né, Mônica, mas informação de qualidade. De qualidade. Né? E entender o que tem evidência científica, o que não tem, para que ela já possa fazer pequenas mudanças na sua estrutura, no seu cotidiano, e quando ela for no profissional, ela entender o que está acontecendo, saber ali argumentar. Eu acho que isso faz toda a diferença. Eu já vou lá na leitura pegar esse livro. Agora, Rayana, a gente falou no começo da nossa conversa sobre a questão da intimidade que eu tenho com o meu corpo, de desvendar esse corpo. Eu sei que, claro, que para os exercícios é preciso toda uma avaliação, um caminho né, tomar. Mas o que você poderia falar para a nossa amiga hoje? O que ela poderia fazer hoje para se sentir melhor? Era observação? O que você aconselha? A gente, na verdade, não tem muito contato com o nosso corpo no dia a dia, que não seja, por exemplo, num banho, numa troca de roupa, porque são hábitos automáticos, né? A gente não repara tanto. Então, assim, reparar no seu corpo, tratar ele com carinho e não só por vias de checar a estética, né? Porque a gente faz muito isso, né? Checar se a gente está agradável aos olhos das outras pessoas. Mas é fundamental a gente entender que a saúde do nosso corpo importa para que a gente consiga ser funcional em todas as fases da nossa vida. Porque não é que a gente está na menopausa, ou a gente está no início da nossa vida sexual, que a gente não precisa trazer esse movimento para o nosso corpo. Porque o movimento não é só caminhar, não é só musculação, é um movimento fluido mesmo, é um movimento onde a gente traz a nossa energia de vida, né? A nossa energia sexual, inclusive, e às vezes não está nem na questão de disposição, que a gente vê que as pessoas estão muito mais cansadas, né? A vida muito agitada, mas uma questão de disponibilidade. Eu acredito que as parcerias ali que estão tendo alguma questão sexual, elas tendo disponibilidade de conversar, de conhecer o corpo, que não seja somente em certas situações, inclusive só na relação sexual, às vezes tomar um banho gostoso, às vezes a própria pessoa ir tomar um banho e começar a reparar, e começar a falar, nossa, eu sinto uma sensação boa, eu não sinto uma sensação boa. Aqui a gente até consegue se comunicar com a parceria quando a gente começa a conhecer mais o nosso corpo. Eu vou trazer Rubem Alves para a gente fechar, que é contemplar. É trazer o verbo contemplar até para esses momentos. Muito obrigada a vocês duas por essa conversa tão esclarecedora e leve. Deixa eu apresentar mais uma vez a doutora Thaís França, ginecologista e também sexóloga, terapeuta sexual, e a Rayana Oliveira, ela que é fisioterapeuta pélvica. Obrigada. Obrigada. Imagina.